E aí é necessário realmente fazer uma suplementação? Não como mais carne. Parei de comer. Que bom que você trouxe a gente pro ponto de partida. Não quero mais comer carne. Vou precisar suplementar. Pô, peraí, cara, vou parar disso. Já é mais caro comer natural, que a gente tá falando de divisão sobre isso. Mas a suplementação, como é que eu faço? Compensa eu ficar nesse ciclo vício, nesses infernos, vamos dizer. Ou não, Não compensa, porque assim, então só nesse aspecto que eu estava mencionando, o produto hoje de escala industrial de produção, né, de animais, é um produto altamente suplementado. Então as pessoas hoje comendo carne estão suplementadas, inclusive com ferro, inclusive com B12, para que o animal possa crescer e se desenvolver nesse sistema e poder alimentar o ser humano. Tá. O que seria diferente no ambiente rural ali, que tem uma vaquinha com uma infinidade de pasto ali, que ela consegue se desenvolver bem e não precisa de uma suplementação. Mas isso não é a realidade, ainda mais com a população crescendo. Né? Então, quando a gente pensa em ser vegetariano, quando eu tirei a carne da alimentação, eu tenho a vitamina B12 em ovos e queijos. Uma quantidade pequena, mas ela existe. De qualquer forma, quando a gente compara, os indivíduos já acabam tendo, em termos de deficiência de B12 no mundo inteiro, 40% da população onívora mundial tem algum grau de insuficiência de B12. 40% é muita gente. Né? Nos vegetarianos estritos, que tiraram também os ovos e laticínios, além das carnes, sem suplementação, isso pode chegar a 86% mais ou menos. Então, é um aumento expressivo, é mais do que o dobro. Então, é uma recomendação oficial que a gente coloca que, olha, virou vegetariano? Olha para B12. Eu me preocupo hoje mais com a B12 do onívoro do que do vegetariano. Sim. Porque o vegetariano que não usa B12, ele é teimoso. Né? Ele não é ignorante, porque aonde ele for ver, a gente providenciou isso desde 2004, né? Quando eu era da Sociedade Vegetariana, a gente desenvolveu materiais para difundir para todo mundo, porque o vegetariano tem que ter a segurança no que ele está fazendo. E o uso da B12 é fundamental. É um elemento de segurança que o vegetariano precisa ter. Então, é isso. Ele vai se deparar com essa informação. E o onívoro muitas vezes acha, eu como de tudo, não tem risco de deficiência. E daí a gente vai lá e vê a pessoa comendo muita carne com deficiência de B12, que não é incomum de acontecer. Então, o vegetariano hoje, sim, tem que suplementar a vitamina B12. Já que não vai usar o animal como atravessador, ele pega direto e usa a B12. Não pega da ração, né? Pega a B12 separadinha. Né? Então, esse é um ponto básico. Muitas pessoas pensam, mas e o ferro? Né? Porque o ferro é um ponto importante. O que acontece é que o ferro que vem da carne, ele é uma mistura de um ferro que a gente chama de M com ferro não M. Então, qual que é a diferença deles? É basicamente na absorção. O ferro M é um ferro que tem uma bolha de proteção em volta dele. A gente chama isso de anel de porfirina. Então, essa bolha de proteção, quando esse ferro chega no intestino, tanto faz se tem vitamina C ou não tem vitamina C, não encosta nesse ferro, a absorção dele vai ser igual, com ou sem vitamina C. A única coisa que interfere aqui é o cálcio, que dificulta a absorção. Né? Então, é um ferro mais protegido, que quando chega no intestino, a absorção dele é uma absorção mais estável e maior. O ferro não M é um ferro que não tem essa bolha de proteção. Então, ele chega no intestino livre ali e muitas coisas podem interferir com ele. Né? Então, se eu tomar um café, se eu tomar um chá preto, isso pode dificultar a absorção desse ferro. Se eu tiver vitamina C, eu vou intensificar essa absorção. Então, é um ferro que ele é mais vulnerável, digamos assim, aos fatores que aumentam ou diminuem a sua absorção. A carne ela é 60% esse ferro sem a bolha, que é o não M, e 40% esse ferro com a bolha, que é o M. Então, por conta desse ferro, o pessoal começou, na teoria, a dizer que ele é mais absorvido, então a gente tem que usar esse ferro que é um ferro bom, o outro não é absorvido. Isso não é verdade. O outro ele tende a ser menos absorvido, só que a gente usa em maior quantidade. Então você compensa matematicamente. Eu falo que tem um problema na biologia, né, que o pessoal não é de exatas. Então, às vezes, o pessoal não entende. Absorve menos, mas come mais. Né? Então, na conta, a absorção final pode ser igual ou maior de uma pessoa que come menos de uma coisa que absorve mais. Né? Então, tem essa conta que é um básico que, às vezes, o pessoal passa batido. Mas o fato é que quando a gente avalia, né, e eu fico feliz de poder dizer que o maior estudo que nós temos no mundo sobre esse assunto foi do meu doutorado. Né, que nós fizemos a avaliação dessa cinética, né, de ferro e do estado nutricional de ferro de vegetarianos e não vegetarianos. Então, o que acontece? Quando a gente compara indivíduos onívoros com indivíduos vegetarianos, homens, que, portanto, não estão perdendo sangue, a deficiência de ferro é a mesma, prevalência é igual.
Não tem diferença de vegetarianos para onívoros. Agora, mulher... Quando a gente compara a mulher que não menstrua, vegetarianas e onívoras, deficiência de ferro é igual nas duas, não tem diferença. Né? Não está perdendo sangue, porque a perda de sangue é o fator principal para a falta de ferro. Quando eu comparo mulheres que menstruam, vegetarianas e onívoras, as vegetarianas tiveram uma prevalência maior do que as onívoras com relação à deficiência de ferro. Mas vale lembrar que foi um estudo transversal, ou seja, pegamos aquele momento da avaliação e mulheres que não tinham um plano alimentar feito. Ela chegava, sou vegetariana, quero fazer uma avaliação. O número veio esse. Então nós não sabemos ainda com relação a esse planejamento o que vai mudar dessa proporção. Tá? Mas o fato é que para a gente é muito tranquilo, porque o ferro é um nutriente fácil de avaliar. A gente tem a dosagem da ferritina, que é um exame super fácil de fazer. Então a gente personaliza. Qualquer avaliação que você faça com um profissional de saúde, né? Quero ver meu hemograma, minha ferritina, você consegue ver se está precisando de mais ou não. E se tiver uma deficiência, o tratamento não é alimentar. O tratamento é com suplementação. Alguém perdendo sangue, se a pessoa perde sangue, não tem alimento que dê conta. Só para a gente ter uma ideia numérica, né, dessa questão. Não, é bom vocês... Perfeito. Né? Você imagina o seguinte, é uma suplementação que seja bem tolerada para o estômago, porque o ferro, se eu der uma dose alta, ele pode doer o estômago, pode prender ou soltar o intestino. Então eu tenho um cuidado de dar uma dose para a pessoa que seja confortável. Geralmente essa dose é de 30 a 60 miligramas de ferro. Posso usar menos, posso usar mais, mas 30 a 60 é uma dose boa. Vamos pensar em 50 miligramas. A pessoa vai usar isso diariamente. E uma mulher que perde sangue, ela, para corrigir uma ferritina, se ela responder bem a essa correção, vai 6 meses a 1 ano usando 50 miligramas por dia. 50 miligramas equivale a 1 quilo de fígado bovino. Você imagina a pessoa ter que comer 1 quilo por dia de fígado bovino para ter o equivalente a um comprimido com 50 miligramas. Se eu pegar 100 gramas de um filé mignon magro, grelhado, sem gordura, eu estou escolhendo um corte que é um corte mais privilegiado em termos de ferro, inclusive. Tá? Vai ter quase 1,9 miligramas de ferro. Você imagina que o suplemento vai trazer 50 por dia para fazer a correção. Ou seja, é impossível a pessoa conseguir fazer uma correção comendo a carne. Não dá para competir. Não dá para competir. E, aliás, aproveitando aqui, para trazer um alívio para as mães de filhos vegetarianos, né? Pode dar aqui o recado. Aqui, manda... Isso aqui é importante. Quando a gente avalia, né, uma criança vegetariana ou onívora, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda a suplementação de ferro. A OMS também recomenda a suplementação de ferro. Geralmente, a gente vai usar as gotinhas, que para a criança é mais fácil de usar. Então, comparativamente, você imagina que uma gota do suplemento, dos que menos tem ferro, tem 2,5 miligramas, uma gota. 100 gramas de carne, esse filé mignon, tem 1,9. Quer dizer, uma gota do suplemento já tem mais que um filé de 100 gramas de carne. Então, se a criança está fazendo suplementação, tanto faz se tem, se não tem carne ali, porque a dose vai vir pela própria suplementação. O crescimento, ele gasta muito ferro. Mesmo que a pessoa tenha uma dieta boa em ferro, pelo crescimento, você imagina aquele corpo construindo músculo, construindo sangue, ele vai puxando ferro o tempo inteiro. Então, a falta de ferro dá alteração cognitiva para a criança, alterações imunológicas, né? Então, a gente, como medida de saúde coletiva, as crianças onívoras são recomendadas a suplementar. A criança vegetariana entra na mesma linha de raciocínio. Nossa, então é uma falsa ideia isso da carne. É uma falsa ideia.